trabalho desenvolvido na escola tem como objetivo assegurar condições para que os estudantes aprendam e se desenvolvam de forma integral. E uma das bases para que isso aconteça é a formação continuada dos professores. Como a gente diz na comunidade educativa SEDAC, é preciso aprender sempre, ensinar melhor. No livro Coordenação Pedagógica, Identidade, Saberes e Práticas, que foi produzido por nós, da comunidade educativa SEDAC, e acaba de ser lançado pela Moderna e Fundação Santiliana, nós defendemos que essa formação seja feita pelo coordenador no contexto da escola. E é sobre isso que a gente vai conversar nesse episódio do Na Escola, um podcast para educadoras e educadores. Nessa segunda temporada, estamos discutindo o papel da coordenação pedagógica. Eu sou a Viviane Anselmo e vou conversar com a Fátima Fonseca e a Silvia Fuertes. Ambas são coordenadoras pedagógicas na comunidade educativa SEDAC e têm ampla experiência na formação de professores e coordenadores da rede pública. Olá, Fátima. Olá, Silvia. Tudo bem? Olá. Muito bom estar aqui, Vivi. Oi, Vivi. Que bom estar com você. É um prazer estar aqui com vocês, duas grandes parceiras, não só na produção do livro, mas em todo o trabalho que fazemos no SEDAC. Um trabalho que busca criar condições para que o coordenador pedagógico assuma o processo de formação, que a gente sabe que é imprescindível para o ensino e para a aprendizagem. E é um pouco disso que a gente vai falar hoje. Então, Fátima, queria começar com você, puxando duas questões que o livro propõe logo no início do capítulo 3. Então, a primeira é por que é importante garantir a formação continuada em serviço na escola e sob responsabilidade da coordenação pedagógica. A segunda é uma questão que a gente ouve bastante, né? Que é de que não seria mais interessante trazer especialistas externos para fazer ações de formação dos professores? Bom, Vivi, já é uma prática mesmo bastante comum na educação ter eventos de formação externas. Então, a gente tem simpósios, tem congressos, palestras, viagens para conhecer outras experiências educacionais, enfim, que vão acontecendo para diversos fins, mas sempre para grupos, geralmente grupos grandes, né? E aí acabam sendo atividades bastante descontextualizadas, bastante, às vezes até transmissivas demais, e não trazem a possibilidade de que os participantes possam pensar sobre as suas experiências, né, sobre as questões que eles vivenciam no seu dia a dia, na sua realidade. No capítulo, a gente enfatiza a importância da formação continuada acontecer na escola, porque é ali, naquele contexto, que você pode conversar sobre o que de fato são os problemas daquele grupo de profissionais, daquela escola, daquela realidade, né? Então, a gente parte aqui de uma compreensão que são essas trocas que acontecem entre esses profissionais que vão possibilitando que as transformações reais aconteçam na sala de aula, que aconteçam na escola, né? Nós não estamos falando contra as formações externas, mas é importante pensar o lugar dessas formações. Então, o que a gente está querendo, o que a gente vai enfatizando, vai conversando, é que as formações externas, elas têm que atender às demandas que vêm da escola, que vem daquele grupo, e não o contrário, né? Então, são os profissionais que estão ali discutindo as suas questões no dia a dia, que vão demandando ali o que eles precisam saber mais. O que um formador externo, um assessor, pode contribuir para eles pensarem nas questões que eles enfrentam no dia a dia, na sala de aula. Os desafios são imensos, né? Então, o que uma formação externa pode contribuir para isso? Então, acho que é pensar um pouco o lugar de cada uma dessas formações, né? Daquela formação que acontece na escola e da formação externa que acontece em outros ambientes, com outros profissionais. Ah, muito bom, Fátima. Pensar, então, que esse é um ponto de partida, né? A gente partir desse lugar de que é necessário que essa formação continuada aconteça e seja pensada no contexto da escola. Queria perguntar para a Silvia agora, como que se dá essa formação continuada, né? O que envolve? São só reuniões? O que a coordenação pedagógica precisa assegurar para que esse processo de fato contribua para a melhoria da atuação docente e para as condições de aprendizagem? Puxa, Vivi, essa questão é muito importante, né? Ela sempre gera muitas dúvidas, né? A gente entende que a formação continuada, ela precisa ser considerada uma atividade central e prioritária do coordenador, da coordenadora pedagógica. Não pode ser uma coisa que acontece só quando dá, quando sobra um tempinho e acontece sem planejamento, de qualquer jeito, né? Não pode. A gente entende que ela é o norte de todo o trabalho e
Acho que isso é uma questão importante da gente considerar, né? Que quando a gente fala em formação continuada, a gente não se limita aos momentos de reuniões formativas coletivas, como muitos pensam. A formação realmente continuada em serviço, ela tem que envolver o acompanhamento dos professores, por meio da leitura e discussão dos planejamentos de aula, observação da prática, esse acompanhamento, né? Que às vezes o coordenador chama grupos menores para uma conversa, para discutir questões que são específicas de uma determinada faixa etária, né? Então, são várias ações que vão acontecendo nesse dia a dia, nesse cotidiano da escola e que tem esse papel de acompanhamento, né? Desse coordenador fazendo um acompanhamento bem de pertinho aí da sua equipe. E quando a gente fala também na formação dos professores, a gente precisa pensar nessa questão da sequência, da continuidade das propostas, dos estudos, né, e das discussões. Porque às vezes a gente vai escolhendo vários temas, né, para explorar, vários conteúdos para discutir com os professores e acaba não aprofundando. E isso, de fato, não contribui para uma mudança das práticas, né? E a gente quer, sim, poder qualificar essas práticas pedagógicas. Então, a gente pode dizer que é desse olhar, né, e dessa escuta atenta, né, da coordenação pedagógica para esse cotidiano que vão nascendo os conteúdos que vão ser tratados na formação. Para isso, é importante também que o coordenador, né, a coordenadora estabeleça uma rotina de trabalho para fazer esse acompanhamento, porque não adianta a gente, né, dizer que é importante fazer tudo isso se ele não tiver uma rotina em que ele possa, de fato, né, acompanhar, agendar essas reuniões, ter um momento de estudo para planejar suas pautas formativas quando ele estiver com o grupo todo. Então, são várias ações, não dá pra gente dizer que é só a reunião formativa. São várias ações que envolvem esse processo de formação continuada na escola. Bacana isso que você traz, né, do acompanhamento como uma palavra central nesse processo, né? Acompanhamento, teve uma hora que você falou bem de pertinho. Acho que essa proximidade que requer um olhar, uma escuta atenta, é bem importante. Você falou também da rotina, que é algo que a gente traz em todo o livro, né? Principalmente no capítulo 2, mas é algo que a gente também pensa bastante sobre. E aí eu queria, considerando tudo isso que você trouxe, perguntar pra Fátima, como que a gente faz isso então, né? Como que o coordenador pedagógico transforma tudo que ele observa como material de formação, né? Como a Silvia estava falando. E aí como que o contexto da escola, da própria comunidade vai impactar essas escolhas que a coordenação faz a respeito dos temas a serem levados para a formação, que esse também é uma polêmica, né? Que temas? A gente às vezes quer falar de muita coisa. Como que a gente faz essa seleção? É verdade, né, Vivi? Tô pensando aqui na minha experiência como coordenadora pedagógica, né? E eu, logo no começo, pensava assim, caramba, mas eu preciso falar disso, mas eu preciso falar disso também, e disso também, né? E como é difícil fazer essa seleção, né? E você pensar que não adianta, por mais que seja importante, a gente não dá conta de tudo ao mesmo tempo. Então, tem que fazer ali, tem que estabelecer prioridades. E isso não é fácil. Agora, é importante a gente pensar que a coordenação pedagógica, ela tem um olhar para o todo, né? Ela tem um olhar para essa equipe toda com a qual ela trabalha. Ela acompanha, como a Silvia estava comentando, né? Ela acompanha o trabalho desse grupo todo de profissionais, desse grupo todo de professores, ou de uma parte desse grupo, a depender de como a escola se organiza. Então, ela tem condições, ela tem um olhar privilegiado para pensar quais são essas necessidades formativas que estão mais fortes ou que são mais importantes naquele momento, né? Então, ela pode olhar e pensar isso. Agora, acho que um outro aspecto também bacana da gente considerar é que isso não precisa ser feito sozinho, né? Não precisa ser feito de forma solitária, só a coordenadora, mas é essa coordenação na troca com o diretor da escola, né? Nessa dupla gestora da escola, nesse trabalho junto dessa dupla, o diretor pode ajudar nessa definição e os próprios professores podem contribuir para essa definição de quais são os temas, de qual ordem, de que prioridade a gente vai dar para essas questões, né? Então, é claro que ela tem esse olhar privilegiado, mas ela pode contar com esse apoio de todo o grupo para essa definição, mas ela tem ali essa possibilidade, quando vou voltar na fala da Silvia, de falar do acompanhamento, por exemplo, a coordenadora resolve acompanhar uma sequência de professores realizando a leitura por meio do professor. E ela vai percebendo que, por mais que eles já façam isso muito bem, eles poderiam ter mais intencionalidade na realização das pausas durante a leitura.
Então, isso pode ser um tema das reuniões, pode ser definido como um tema das reuniões de acordo com as prioridades que ela for definindo, né? Então, às vezes, com muitas coordenadoras com as quais a gente conversa, né, Silvia? A gente ouve assim, mas será que eu vou ter algo para contribuir com os professores, né? Que é essa visão, será que eu vou entrar para observar a sala dele e eu vou conseguir trazer alguma contribuição, dar algum apoio para esse professor? Só o olhar, o ponto de vista, que é diferente de quem está realizando a atividade que é o professor, já nos traz uma série de informações que o professor sozinho não dá conta de ver, né? Então, é importante sim, todo esse acompanhamento, toda essa sequência para a definição dos temas, né? Para definir essas prioridades. E eu queria fazer um último destaque, Vivi, nessa questão ainda, que é a importância também. Aí queria trazer uma outra esfera, pensando aqui na perspectiva também que é trabalhada no livro como um todo, da rede colaborativa. Então, acho que era legal a gente trazer também que o quanto é importante que a equipe da Secretaria de Educação, por exemplo, faça ali uma relação e uma formação para essas coordenadoras, coordenadores pedagógicos, para que eles possam trocar experiência entre eles, para que eles possam discutir essas prioridades, essas definições das necessidades formativas dos professores, né? Então, esse coordenador também precisa de formação, né? E aí entra o papel das equipes técnicas das secretarias de educação, né? Então, é um grande desafio que esses coordenadores têm pela frente, mas é um desafio que tem que ser pensado coletivamente, dentro da escola e para além da escola, nessa perspectiva de rede, junto com outros profissionais que atuam nessa rede. Muito legal você trazer esse viés, né, Fátima, das relações na construção desse material de formação, em pensar nessa perspectiva colaborativa, que, como você ressaltou, a gente traz ao longo de todo o livro e aprofunda no primeiro capítulo, que fala de relações de trabalho, né? Então, eu acho que é bem importante a gente reiterar o tempo todo, né, essa relação na dupla gestora, com a equipe de secretaria, com os professores, como isso fortalece o trabalho na escola, né? E aí, pensando que uma coordenadora, um coordenador pode estar ouvindo a gente e se perguntando, tá, eu entendi que é importante atuar nessa formação, mas como fazer isso? Como que eu vou assumir o lugar de formadora se eu não me sinto preparada para enfrentar esse desafio? Como, Silvia, que você responderia uma questão como essa? Vivi, esse é um desafio grande mesmo, né? Muitas vezes a gente tá lá na escola, né, atuando como professor e de repente somos convidados a assumir a coordenação pedagógica, né, dessa escola e às vezes é de um dia para o outro. E eu digo isso por experiência própria, né? Em um determinado momento da minha vida eu atuava como, né, professora e no final do ano me convidaram para assumir a coordenação no ano seguinte. Tive aí alguns mesezinhos para esse preparo, mas a gente sempre acha que é insuficiente, né? Bom, mas pensando então aqui, né, no que a gente pode contribuir, dar de dicas aí para esses coordenadores, né? Lá no nosso texto, no capítulo 3, a gente citou um trechinho da Cristiane Pelissari, quando ela diz que constituir-se formador implica desenvolver progressivamente um corpo específico de saberes e que nem sempre coincidem com aqueles do ofício do professor, né? Nesse sentido, é importante contar com a ajuda da equipe da Secretaria de Educação, que pode apoiar, né, nessa trajetória, porque são conteúdos novos que você, coordenador, coordenadora, vai se deparar, né? Você vai olhar para a sua equipe de um outro lugar. Então, precisa ter disponibilidade para estudar, para pesquisar diferentes materiais que vão poder contribuir para as discussões lá do grupo. Então, não só textos, mas vídeos, pensar, né, em criar com o seu grupo essa rede aí de colaboração entre os próprios professores, né? Para que a gente possa ter tematização da prática, para que os professores queiram, né, problematizar as suas práticas. Além disso, é muito importante ter, né, um plano de formação, cuidar desse planejamento das pautas formativas. Tudo isso vai fazendo com que a gente possa ir ganhando mais confiança, mais segurança para exercer esse papel como formador. Acho que uma outra questão que a gente precisa cuidar é tentar romper com a ideia de que o coordenador, a coordenadora precisa saber tudo. Você e o professor são parceiros e cada um vai trazer para essa discussão diferentes saberes e vão sempre se complementando para responder a esses desafios, né, que a gente tem nas escolas. Como a Fátima falou, a gente precisa apostar nessa ideia de um trabalho colaborativo. Então, se a gente tem um professor de língua portuguesa que gosta, né, de estudar muito sobre produção de texto e ele pode contribuir numa
discussão num outro grupo, por que não fazer isso? Por que não convidá-lo, né? Para que ele possa exercer ali esse papel junto com o coordenador num encontro formativo. Acho que teriam outros exemplos, né, que a gente poderia dar nesse sentido e que acho que a questão da colaboração é fundamental. E já que a gente está falando sobre o como fazer, acho que é bacana a gente falar de uma sessão que a gente já comentou aqui no podcast, que é uma sessão que a gente gosta muito, que é o Mão na Massa, que está presente em todos os capítulos do livro e que nesse caso, no caso do capítulo 3, traz sugestões para elaborar ou revisar esse plano de formação que a Silvia citou. Então, queria que vocês comentassem um pouquinho qual a importância desse plano e como vocês organizaram as orientações práticas imperdíveis que estão lá no Mão na Massa. Ah, legal, porque essa parte é bem imperdível mesmo, e acho que é legal a gente contar um pouco, né, Silvia, como a gente pensou essa parte, porque eu e a Silvia trabalhamos em projetos de formação de professores, de coordenadores, de profissionais que atuam na educação. Então, nós pensamos assim, bom, vamos fazer uma lista das principais dúvidas que a gente foi ouvindo, né, foi colecionando nesse nosso trabalho ao longo desses anos, né, nos diferentes lugares, nos diferentes momentos que a gente acompanhou. Então, a gente foi fazendo uma lista mesmo e pensando mãos na massa a partir destas dúvidas, né? Então, a gente trabalha ali, desenvolve no capítulo uma perspectiva de um plano de formação como um instrumento super valioso para o planejamento do trabalho da coordenação, né? Ele é o planejamento do coordenador. Então, da mesma forma que a gente fala que para o professor o planejamento da sua aula é super importante, para o coordenador o planejamento do seu trabalho também é muito importante, né? Para romper com aquela ideia que também o livro vai trabalhando em outros capítulos, de que o coordenador é um faz-tudo, né? Que faz diferentes ações ali no dia a dia sem planejamento. Não, né? Você falou aqui da rotina. Então, o plano de formação é mais um instrumento que ele tem a favor do trabalho dele, né? Porque daí ele organiza o trabalho que ele vai desenvolver com essa equipe docente, com base nas condições que ele tem para isso, o tempo que ele tem para isso, e aí ele pensa uma sequência, uma continuidade dos estudos, porque esse também é um privilégio da formação continuada na escola, né? Você pode pensar essa continuidade, esse tempo, né? Você não precisa terminar num único encontro a discussão de um tema. Você pode pensar, bom, se esse tema está sendo importante e interessante para o meu grupo, e se o grupo está se colocando como um tema que eles precisam aprofundar mais, eu posso prever ali mais 2, mais 3 encontros e aprofundar isso, né? Então eu diria que é um privilégio que se tem quando você pensa a formação continuada na escola, né? Você faz um plano que é mais adequado à realidade da sua escola, à realidade do seu grupo. E para isso é preciso conhecer bem. Então, é interessante a gente pensar como as ações vão se complementando, né? Como a gente foi falando desde o início aqui na nossa conversa. A formação continuada não são só as reuniões. Quer dizer, por que elas não são só as reuniões? Porque o acompanhamento que o coordenador faz é fundamental para ele definir as necessidades formativas, né? Identificar essas necessidades formativas da sua equipe, para daí ele estabelecer quais são os temas, quais são os conteúdos que ele vai trabalhar. Então, ele precisa partir muito desse diagnóstico dos saberes, das necessidades do seu grupo, né? E a gente foi organizando ali um roteiro com perguntas para orientar esse mapeamento. Então, esse coordenador ali, como você falava na pergunta anterior, que está ali pensando como é que eu faço, né? Ele tem ali um roteiro que vai dando ali algumas dicas que ele pode começar ali a estudar, a se colocar, desde pensar sobre o projeto político-pedagógico da escola, sobre o planejamento, sobre o percurso formativo dos professores que fazem parte do grupo dele, sobre o trabalho coletivo que já acontece, como que a parceria acontece entre os professores, né, sobre a avaliação do trabalho formativo que já foi realizado na escola, né, porque também é um processo permanente de fazer, de acompanhar e de avaliar o que se está fazendo, né, então tem todo aí um caminho, né, Silvia, para esse plano, né. Isso mesmo, Fá, e a gente, né, depois desse momento, né, de elencar algumas questões para que vocês possam pensar sobre esse diagnóstico, esse mapeamento, a gente também colocou algumas dicas, né, então
Então, de que ao elaborar o plano é necessário priorizar, como a Fátima já falou, fazer um recorte, né, desses conteúdos, desses temas, pensar o que vai ser trabalhado primeiro, o que pode ficar para depois e como isso vai ser trabalhado, né? Não só o que, mas o como. Falando do plano de formação propriamente dito, tem profissionais que preferem, né, um formato mais enxuto, uma tabela, algo que é mais, faz uma síntese, né? E outros preferem detalhar um pouco mais, colocam citações, referências teóricas que vão fundamentando essas escolhas, né? Mas o importante é que o plano revele as intenções, que seja um documento vivo, né, que sirva de guia para as ações formativas que você vai conduzir lá na sua escola. A gente gosta de dizer também que ter um plano de formação significa ter um mapa, né? Um mapa que vai ajudar você nesse percurso, né, da formação continuada, evitando improvisos, desvios de foco. Mas isso, a gente também precisa tomar cuidado, não significa que ele vai ser inflexível. Pelo contrário, né? A escola é dinâmica, vários temas podem ir surgindo e às vezes é necessário abrir algumas brechas, né? Porque são questões pertinentes, não estavam previstas, mas que às vezes elas são necessárias e precisam ser discutidas. E por fim, a gente vai destacando, né, no Mão na Massa, o que é fundamental ter no plano de formação, né? Então a gente coloca que é importante ter uma identificação, né, da escola, desse coordenador, desse grupo, justificativa, os objetivos da formação, quais são as expectativas de aprendizagem para os professores, o desenvolvimento das propostas, conteúdos, estratégias, avaliação e monitoramento. São os itens que a gente considera que são importantes, né, de ter lá no plano. A gente sabe que fazer um plano de formação é algo bastante desafiador, então a gente deixou 2 materiais, né, que vocês podem baixar e usar como referência para que vocês possam criar o plano de vocês lá na escola. Por falar em colocar a mão na massa, o Na Escola sempre procura trazer experiências práticas, vivências de educadores e educadoras que colocam a mão na massa todos os dias. Eu tô falando do quadro Direto da Escola. Direto da Escola. No episódio de hoje, a gente vai conhecer a experiência da Igler dos Santos da Silva, coordenadora da creche municipal, professora Vanderleide da Silva Cavalcante, de Ibitiara, na Chapada Diamantina. Acho que o relato dela vai ilustrar um pouco de tudo isso que a gente está falando, porque ela conta o percurso com a formação na escola. Então vamos ouvi-la. Todo início de ano, como coordenadora da rede, eu escrevo um plano de formação considerando a demanda, né, do grupo em que eu atuo. No caso, eu atuo em uma creche que atende crianças de 0 até 5 anos e 11 meses. Essa é a faixa etária lá da escola. Nessa escrita, né, desse plano, eu vou considerando os conteúdos a partir dos acompanhamentos do ano corrente ou do ano anterior, que são mais frágeis. Ou seja, são conteúdos que precisam de um maior planejamento. Não quer dizer que esses conteúdos eles são estanques, que eles vão ficar lá paradinhos, que são eles. No decorrer também de todo o processo, eles podem ser ampliados, modificados e até retirados do plano de formação, a depender da demanda, né, dos professores da escola. Este ano, por exemplo, meu plano de formação, eu coloquei como conteúdos o brincar na educação infantil, o desenho infantil e a leitura de livros-álbuns. São conteúdos que eu acredito que precisa de um olhar mais sistemático, mais aprofundado dentro da escola. E como é que nós aqui no município fazemos isso, né? Enquanto coordenador, enquanto formador de professor. Se escrevem pautas, né, planejamentos de como esse conteúdo vai chegar no professor para, consequentemente, chegar na criança. Então, escreve para o professor, né, de estudo, de tematização da prática, mas que o objetivo maior mesmo é chegar lá na ponta, que é a criança. Então, o dispositivo de formação, por exemplo, o brincar. Né? O brincar, eu vou estudar teóricos que falam sobre o brincar, com os professores, nós vamos sentar, discutir que situações didáticas são essas que estão na sala de aula, para a partir daí qualificando essa prática. Então, nós estamos aí trabalhando na tríade ação, reflexão e ação novamente, a fim de qualificar, né, a prática pedagógica no contexto de sala de aula. Em relação aos conteúdos, né, como definir os conteúdos e como tratá-los, por exemplo, uma professora que ensina na pré-escola, né, nenhum acompanhamento, eu percebi que na sala dela estava havendo pouca interação com as crianças no momento das atividades. Então, é a partir desse acompanhamento, dentro da sala de aula, que se vê a necessidade de tratar o conteúdo.
Vendo que o conteúdo a ser tratado seria essa questão da interação, né, eu propus uma tematização de atividades em que as crianças poderiam estar realizando em duplas ou trios, facilitando assim o trabalho da docente, que ao invés de, por exemplo, se ela tem 20 crianças, de intervir em 20, ela investir em 10 duplas. A experiência da Iglê mostra que ela consegue trabalhar na escola com todos esses elementos que a gente foi conversando ao longo do episódio. Vocês querem comentar algum ponto da fala dela? Eu queria destacar, né, que deu para perceber, né, Igler conta aqui que ela escolhe os conteúdos, mas ela deixa essa flexibilidade, né, então ela sabe que podem aparecer aí questões que precisam ser abordadas de alguma forma, então isso é bem bacana. Então ela tem um mapa, ela tem o seu percurso, mas, né, ela conta aqui com a flexibilidade. Ela fala, né, que ela faz pautas, ela pensa nas estratégias, ela estuda os temas, isso é muito bacana, né, da gente falar. Não tem como o coordenador pedagógico, né, a coordenadora ir para um encontro de formação sem esse preparo, esse estudo, sem a sua pauta, né, que é o seu guia ali. E também quero ressaltar que ela acompanha, né, a prática dos professores para além das reuniões formativas que ela realiza, né, e que foi um ponto que a gente destacou no capítulo como muito importante, como que esse acompanhamento acontece no dia a dia lá na escola, né, como que você consegue observar a prática dos seus professores, dar devolutiva sobre as produções, os registros, as documentações pedagógicas que eles produzem. Então ela tá contando aí do processo dela e é bem bacana de enfatizar esses pontos. Muito impressionante, assim, como ela fala da prática dela, né, e como ela vai retomando vários pontos que a gente foi conversando aqui, né, de como ela levanta as necessidades formativas dos professores, como que ela vai acompanhando. Acho que a Silvia já destacou vários pontos importantes, mas eu quero aproveitar a fala dela e parabenizá-la pelo trabalho que ela realiza, para fazer assim uma reflexão que é: ninguém nasce coordenador pedagógico ou coordenadora pedagógica, né? A gente se forma. Então, eu penso na contribuição que o livro, que essa publicação está trazendo, está possibilitando, está oportunizando para esses profissionais, né? E penso que é a partir dos estudos, né? Acho muito bacana quando ela fala da autoformação, né? Como ela vai estudar os temas sobre os quais ela vai falar, como ela vai buscar materiais para isso. Então, não está tudo pronto, mas hoje a gente conta com muito mais acesso à informação, né? Então, eu acho que é esse caminho, essa busca, é estar em movimento, é estar nesse movimento de formar-se como coordenadora pedagógica, assim como é estar em movimento para se formar como um bom professor, né? É um processo, e é um processo que se esses profissionais estiverem dispostos a trilhar, eu acho que já é um grande passo, um grande caminho. Uma conquista para a equipe, né? Uma conquista para a sua equipe, para a escola, né? Com certeza vai trazer transformações para as práticas das salas de aula, dessas escolas, com certeza. É o que a gente com isso são as crianças, né, e os estudantes. Quero puxar para falar disso. Primeiro, quando você fala da autoformação, aproveitar para dizer que a gente vai ter um episódio que a gente vai falar só da formação do coordenador e da coordenadora, assim como a gente tem um capítulo inteiro sobre isso, que a gente valoriza tanto, né? Então já fica aqui o convite para esse episódio, logo mais a gente vai ter. E também para falar disso que a Silvia disse agora, que a Igler fala, né, que o objetivo é chegar na ponta, e a gente ter sempre isso em mente, que o objetivo de tudo isso que a gente tá falando, e que ela diz tão bem ali no relato dela, é chegar lá na ponta na aprendizagem dos estudantes. E aí a gente tá chegando ao final do programa já, mas para encerrar, queria que vocês deixassem alguma dica de leitura, de filme, de vídeo, algo que vocês tenham tido contato recentemente, gostariam de compartilhar. Bom, eu quero deixar uma dica de um livro. Na verdade, ele não é assim muito recente, mas eu acho que especificamente é de uma coleção, né, de uma coleção da Edições Loyola. Muitos coordenadores conhecem, porque é uma coleção que é feita para coordenadores pedagógicos, né? E tem um desses livros que chama O Coordenador Pedagógico e a Formação Centrada na Escola. Esses livros dessa coleção, eles são organizados as professoras Vera Placo e a Laurinda Ramalho de Almeida, que são professoras da PUC. São vários livros, vale a pena conhecer, dar uma olhada em todos, porque são temas diferentes, mas esse especialmente também traz aí muitas contribuições para pensar
esse trabalho. Muito bom, obrigada, Fátima. Silvia, tem alguma dica para compartilhar com a gente? Eu queria indicar o livro Formação Docente Profissional, Formar-se para a Mudança e a Incerteza, do Francisco Imbernon, que é um autor espanhol que a gente gosta muito e que ao longo dos anos ele vem discutindo muito sobre formação permanente de professores, sobre esse conhecimento profissional docente, e acho que é um livro muito importante para quem estuda a formação continuada. E na página 58 ele diz assim, uma formação deve propor um processo que confira ao docente conhecimentos, habilidades e atitudes para criar profissionais reflexivos ou investigadores. E eu acho que é muito bonito e vale a pena conhecer. A gente usou como referência também aqui nesse capítulo. Ah, que coisa bonita a gente terminar com essa citação. Que dicas valiosas para compor o acervo, para a gente estudar cada vez mais. Queria agradecer muito essa conversa, a presença de vocês. Foi uma delícia esse papo, importantíssimo também. E chegamos ao final de mais uma edição do Na Escola, um podcast para educadoras e educadores. Esse foi o 10º episódio do podcast e o 3º dessa temporada, que é voltada para coordenadores pedagógicos. Se você ainda não ouviu os programas da primeira temporada, em que falamos do papel da direção, volta lá para ouvir que vale a pena. É só dar uma olhadinha aqui mesmo na playlist do nosso Spotify. O Na Escola é um projeto da comunidade educativa SEDAC em parceria com a Moderna e a Fundação Santiliana, com discussões trazidas do livro Coordenação Pedagógica, Identidade, Saberes e Práticas. E se você quiser baixar o livro, é só acessar os sites moderna.com.br/modernamigos ou comunidadeeducativa.org.br na área de publicações. Aproveita também para seguir o nosso canal no Spotify para receber o aviso de novos programas ou acesse o YouTube da Moderna. A gente vai colocar os links aqui na descrição do podcast. Muito obrigada por acompanhar e até o próximo episódio.